Olá, roqueiros e roqueiras de todo o sistema solar. O meu nome é Thiago Farias e este é mais um episódio do Tic Tac Goats. Em 2004-05, o impensável aconteceu. A falta de acordo entre jogadores e donos dos times fez com que a temporada da NHL fosse cancelada. Torcedores estavam bravos, jornalistas estarrecidos. Uma verdadeira guerra entre a NHLPA, que é a Associação dos Jogadores, e os donos do time, aconteceu nos bastidores. Quando esse impasse terminou, um acordo foi assinado. Alguns jovens jogadores chegaram para estrear na liga. Eles redefiniram a NHL após o lockout e se transformaram nas estrelas de uma era. Eles são o Maurice Richard da contemporaneidade, pelo menos no quesito serem a face de uma era na NHL. Falamos de um deles no episódio anterior. Nada mais justo do que contar a história do outro nesse episódio. Sidney Patrick Crosby nasceu em 7 de agosto de 1987 em Halifax, na Nova Escócia, Canadá. Filho de Trina e Troy, um goleiro que teve uma carreira júnior vitoriosa, chegando a ser escolhido no draft da NHL, mas nunca jogou na liga. Crosby cresceu sendo um bom estudante, e mais ainda, um prodígio do hóquei no gelo, concedendo ali sua primeira entrevista apenas aos 7 anos de idade. Ele ascendeu ao estrelato, atraindo ódio e inveja. Aos 14 anos, era perseguido pelos adversários que tentavam machucá-lo intencionalmente, e pelos pais deles, que ficavam xingando e provocando na arquibancada. Seu sucesso nas categorias de base fizeram com que Crosby chamasse muita atenção. Ele foi escolhido pelo Rimouski Oceanic em primeiro lugar no draft da Quebec Major Junior Hockey League de 2003. Foi o grande destaque durante toda a sua carreira no nível júnior, chegando a ser escolhido em 2004 como o primeiro lugar geral do draft da World Hockey Association, uma liga que tentava reviver a WHA dos anos 1970 e aproveitar o vácuo que a NHL havia deixado. Crosby recusou um contrato de 7,5 milhões de dólares porque seu foco e seu sonho sempre foram a NHL. Ele era o consenso para ser a escolha número 1 geral do draft de 2005. Como não teve temporada, a NHL decidiu a ordem do draft na loteria, e o premiado com o maior talento canadense em muito tempo foi o Pittsburgh Penguins. Crosby estreou na NHL em 2005-06, concorreu com Alexander Ovechkin pelo prêmio de melhor calouro. Seus 102 pontos na temporada regular ajudaram a impressionar o público e mostrar que um futuro brilhante viria depois de uma temporada sem jogos na liga. Crosby perdeu para Ovechkin o prêmio de calouro do ano, como já mencionado no episódio sobre o Ove. A sua segunda temporada na NHL teve Crosby ascendendo aos céus. Ele marcou 120 pontos, foi o maior pontuador, vencendo o Arthur Ross Trophy. Levou o Hart Trophy e Lister B. Pearson, que é o atual Ted Lindsay Award, sendo eleito o melhor jogador entre jornalistas e jogadores. Os Penguins de Crosby foram para os playoffs naquele ano. Ele marcou 5 pontos em 5 jogos na série, em que Pittsburgh foi eliminado por Ottawa. Crosby perdeu 19 jogos na temporada regular seguinte, mas voltou a tempo de jogar após temporada. Os Penguins avançaram até a final, com Crosby marcando 27 pontos em 20 jogos, mas foram derrotados pelos Red Wings. Na temporada seguinte, eles voltam aos playoffs, com um outro jogador dividindo o brilho do time, até chegando a brilhar mais do que Crosby. Despacham o rival estadual Philadelphia Flyers em 6 jogos, encontram o Washington Capitals do Ovechkin pela primeira vez nessa era. Foi uma série de 7 jogos, com direito a 3 jogos decididos na prorrogação e 5 dos 7 jogos sendo decididos por apenas um gol. Os Penguins avançaram, mantendo o sonho do seu GOAT vivo. Eles chegaram até a final outra vez, dessa vez dando troco nos Red Wings, na final de 2009 para ressaltar, com Crosby jogando bem, mas não superando Evgeny Malkin, e por isso o Crosby não leva o troféu de jogador mais valioso na pós-temporada, em 2009. Ele teve um ótimo 2009-10, com 109 pontos e 51 gols, levando o prêmio de artilheiro da temporada junto a Steven Stamkos. Sidney Crosby venceu também a medalha de ouro na Olimpíada em Vancouver. Na volta da NHL, os Penguins caíram na segunda rodada contra a surpresa Montreal Canadiens. Só que a nova década começou com Sidney Crosby enfrentando problemas temporada após temporada, por conta de concussões e sintomas de pós-concussão. Ele quase se aposentou nessa época, porque não conseguia jogar. Entre 2011 e 2012-13, em 3 temporadas, disputou apenas 99 jogos de temporada regular.
Mas quando ele voltou de vez, Crosby conseguiu marcar 56 pontos em 36 jogos na temporada 2012-13. E com esse desempenho, os jogadores elegeram ele para receber o Ted Lindsay Award daquela temporada. Em 2013-14, Crosby levaria o Ted Lindsay, Hart e Art Ross. Mas tirando isso, não muito acontecia na sua carreira além de decepções dos Penguins na pós-temporada. O time tinha uma sólida base de estrelas, liderado por Crosby, porém não chegava de modo algum à final outra vez. Tudo começou lá naquela zebra contra o Montreal Canadiens em 2010. Passou por times poderosos como Boston Bruins em 2013 e o New York Rangers em 2014 e 2015. Mas então os ventos mudaram repentinamente. Na temporada 2015-16, Pittsburgh conseguiu dar o troco nos Rangers depois de 2 eliminações seguidas, chegando à segunda rodada dos playoffs. Do outro lado veio Washington para o segundo duelo entre Ovechkin e Crosby nos playoffs. Outra vez Pittsburgh vence, sendo que dessa vez em 6 jogos. Eles seguiram o caminho vencendo o Tampa Bay na final da Conferência Leste e San Jose Sharks para capturar a 4ª Stanley Cup da franquia, sendo a segunda de Sidney Crosby. Dessa vez, Crosby levou o prêmio de melhor jogador dos playoffs, mesmo tendo chamado menos atenção do que Phil Kessel. E novamente, eles avançaram até a final em 2016-17, outra vez derrotando os Capitals de Ovechkin na segunda rodada da Conferência Leste. Novamente, foi Crosby e os Penguins que levaram a melhor em 7 jogos dessa vez. E outra vez, Pittsburgh levanta a Stanley Cup. Era a 3ª de Sidney Crosby e a 5ª da franquia. No ano seguinte, eles voltariam de novo a encontrar o Washington Capitals de Alexander Ovechkin na segunda rodada, mas dessa vez os Capitals conseguiram finalmente eliminar o Pittsburgh Penguins. Curiosamente, todas as vezes que Sidney Crosby e Alexander Ovechkin se enfrentaram nos playoffs, o vencedor da série acabou vencendo a Stanley Cup. De 2018 até agora, Crosby tem liderado os Penguins numa busca por mais uma Stanley Cup. Ele ainda joga com Evgeny Malkin e Chris Letang, faz boas temporadas. Conseguirá levar o Pittsburgh Penguins para a 6ª Stanley Cup da franquia ainda na sua carreira como jogador? Só o tempo pode dizer isso. Crosby domina os recordes de mais jovem a. São 8 recordes desse tipo. Mais jovem a marcar 100 pontos com 18 anos e 253 dias. Também a chegar aos 200 pontos na carreira com 19 anos e 207 dias. A ter 2 temporadas consecutivas com 100 pontos em cada, aos 19 anos e 215 dias. Mais jovem a ser votado para o All-Star Game e também nomeado para o All-Star Game. Vencedor do Art Ross e Lester B. Pearson Award. Mais jovem a liderar a pontuação nos playoffs da NHL, com 20 anos, 9 meses e 28 dias. E o capitão mais jovem a erguer a Stanley Cup, com 21 anos, 10 meses e 5 dias. Sidney Crosby também é um dos 6 jogadores a vencer o Conn Smythe Trophy, que é o prêmio de jogador mais valioso da pós-temporada, mais de uma vez. Crosby joga naquela posição em que muitos dos grandes craques são listados como os maiores de todos os tempos. Só na lista deste podcast tivemos Joe Malone e Wayne Gretzky como centrais, além do próprio Crosby. Nos Penguins, Crosby é o legado de Mario Lemieux, um grande jogador, mas eu diria que Crosby teve mais impacto na história do jogo como jogador do que Lemieux no final das contas. É inevitável comparar os dois. Ambos chegam em Pittsburgh com os Penguins perto da falência. Os dois levam o time à Stanley Cup, sendo a pedra fundamental na sobrevivência da franquia, em 2 momentos muito distintos da história. Mas foi com Crosby, como a grande estrela, que os Penguins não apenas sobreviveram, como prosperaram finalmente. Foi no tempo de Sidney Crosby que o Pittsburgh Penguins passa de franquia como história de luta pela sobrevivência para uma pedra angular na NHL atual. Não necessariamente ele foi o melhor jogador dos Penguins, mas olhando em retrospecto, eu vejo ele como sendo o mais importante. Eu já disse que existem muitos sis na história. E se Sidney Crosby e Ovechkin não tivessem ido para a NHL? É estranho pensar nisso. A liga teve outros grandes jogadores logo após o lockout de 2004-05. Teve nomes como Henrik Lundqvist, Evgeny Malkin, os gêmeos Henrik e Daniel Sedin, Patrice Bergeron, Claude Giroux e Chris Letang. A NHL teria promovido outras dessas estrelas mais do que promoveu enquanto eles jogaram, ou ainda jogam, como é o caso de Malkin e Letang, mas eu acho que não teria sido tão bom e intenso quanto foi alimentar Ove vs Sid. Crosby hoje tenta alcançar o top 10 entre os maiores pontuadores da história da National Hockey League. Ele teve temporadas reduzidas, além de vários jogos por conta de suas concussões. Ao olhar para a história da NHL após 2004-05,
é importante perceber que uma nova era começou logo ali, com o restabelecimento do teto salarial. Os avanços técnicos de jogos assumiram novos patamares e as condições físicas são cada vez mais impressionantes. E os dois jogadores dominaram a liga por vários anos consecutivos e ainda continuam a marcar uma forte presença. Um deles é Sidney Crosby. Quando sua carreira terminar, ele com certeza vai para o Hall da Fama exatamente no momento em que foi elegível. Sidney Crosby, assim como Ovechkin, ajudou a salvar a NHL após o fiasco de 2004-05. Ele trouxe atenção e, junto com seu rival, fez a liga brilhar e sair do momento de trevas e incerteza. Saiba tudo sobre a NHL e mais sobre Hockey no Gelo no tictacgo.com. Siga também o TTG nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio do Tic Tac Goats.